te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fizestes a mãe do vosso Filho, nossa mãe e rainha. Concedei-nos propício o que, apoiados por sua intercessão, alcancemos no reino do céu a glória de vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo de 26 a 38. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo entrou, então disse: Não tenha medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor teu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, esta que já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje faz memória de Maria Rainha. Esse título de Nossa Senhora é porque, na verdade, ela é mãe de Jesus, que é o Rei.
do universo. Então Maria, ela, na nossa fé católica, nós temos uma grande veneração por Maria, por tudo aquilo que ela representou na sua obra, na obra de salvação. Aquela então que foi escolhida e recebeu os méritos de Jesus Cristo por antecipação. Por isso ela é cheia de graça. Quando se fala de cheia de graça é porque não tem espaço para outra coisa a não ser a graça. Então por isso nós celebramos domingo passado a Assunção de Nossa Senhora ao céu. E em corpo e alma. E hoje a igreja faz memória desse título de Maria Mãe Rainha. O Evangelho relata aquilo que Maria, para aquilo que Maria veio ao mundo, né? Ela foi a escolhida de Deus para vir ao mundo e ela nasce, né, sem o pecado original. Ela, por antecipação, recebeu a plenitude, né, a graça por antecipação. E por isso ela nasceu, então, cheia de graça, e assim ela viveu e fez em tudo a vontade de Deus. Imagina olhar para esse evangelho, queridos irmãos e irmãs. A palavra fala que o anjo Gabriel, ele foi por Deus enviado a Maria, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Então, imagina o diálogo de Deus com esse anjo. Ele direciona, né? Porque Maria morava na cidade de Nazaré, e ali então o anjo foi enviado, e o anjo entrou aonde Maria se encontrava, e saudou Maria com ave cheia de graça. E porque o Senhor está contigo, sempre teve. E a resposta de Maria, então, ela ficou, humanamente falando, né, meio perturbada com aquilo, porque ela nunca esperava, né, que seria ela conhecia as profecias, mas nunca esperava que seria ela que seria a escolhida de Deus. E aí então ela fala, mas eu não conheço o homem. E aí o anjo fala, mas é o Espírito que vai te cobrir com sua sombra. E Maria entendia muito sobre a ação do Espírito Santo, porque ela era cheia de Deus, cheio do Espírito Santo. E então por isso a resposta dela é uma resposta com segurança, né? Porque o anjo fala que ela é a escolhida de Deus, a cheia de graça, e ela dará à luz a um filho, né, que se chamará por Emanuel, que quer dizer o Deus que está conosco. E naquele questionamento o anjo fala que é o Espírito que vai cobrir ela com sua sombra, e aí então ela dá a resposta que intitula ela como rainha, rainha do céu e rainha da terra. Por isso, no Rosário, no terço glorioso, no quinto mistério, fala de Maria coroada no céu como rainha do céu e da terra. Então, aquele sim, ao dizer aquele sim, ela é intitulada rainha, porque ela é mãe de Jesus, que é o rei. E tantos são os títulos que Nossa Senhora, que nós damos a Nossa Senhora, e tantos méritos. E por isso hoje a igreja se alegra muito em lembrar de uma forma bem concreta que Maria, ela é a nossa rainha, porque ela tem essa autoridade de interceder por todos nós. Por isso a nossa fé é uma fé que precisa cada dia crescer mais a nossa fé a Maria, porque como ela leva Jesus lá para Isabel, ela também leva Jesus a cada um de nós que pede em auxílio dela. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé mariana, aonde nós possamos realmente ter o grande exemplo de fé de Maria, de missão de Maria
e da resposta, do sim de Maria, que nós possamos dar sim a Deus, que nós possamos caminhar com Deus, que nós possamos dizer o nosso sim sempre ao nosso Deus. Por intercessão de Maria, Mãe Rainha, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam e que estão enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.